Estamos de volta com o programa Viver Direito com a Corine Lopes, que ela é mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local. E a gente não falou dessa iniciativa, né, do mestrado que tem esse foco no terceiro setor. A gente explicou no primeiro bloco sobre o que seria esse terceiro setor, os serviços prestados para a sociedade civil, por exemplo. E ela tem um livro, mas antes da gente falar do livro, eu gostaria de saber uma coisa que a gente parou no finalzinho do primeiro bloco, que é sobre o empoderamento das pessoas. Como gerar empoderamento, muitas vezes, para aquelas pessoas que não têm acesso a conhecimentos, que não têm acesso a estudos, que não têm algumas informações que outras pessoas do primeiro, do segundo setor, como você diz, o Estado e as empresas, setores privilegiados têm. Sendo que a gente conta muito com o conhecimento prático e vivencial dessas pessoas, né? Como equilibrar essas relações? Então, acho que o empoderamento, né, é um adjetivo, um substantivo, inclusive, muito interessante mesmo, porque ele trabalha essa questão, assim, de perceber o outro, né, em toda a sua integralidade, né, em todas as questões que sejam possíveis aí de avanço no ser humano. E aí, a gestão social, porque eu fiz, né, esse mestrado em gestão social, trabalha muito o viés da gestão social, que é um conceito relativamente novo no Brasil, né? Que é um trabalho exatamente de gestão e de administração das situações e das coisas, pensando numa logística e numa sistêmica de escuta horizontal, né, de ação dialógica, de cidadania, colocar todo mundo no mesmo plano e dialogar e trocar ideias de uma maneira aberta, democrática. Sim, porque se a gente for pensar, né, assim, eu até faço um recorte, assim, né, dos últimos 5 anos, talvez, que a gente teve a questão lá de São Paulo, das movimentações, manifestações, né, sobre a questão do passe, né, fiquei pensando muito nesse processo, assim, que o Brasil vem vivendo muito recente, de vocalização, das pessoas irem às ruas, né, e o quanto que é importante a informação, para elas poderem ir às ruas e se fazerem ouvidas, né, o quanto que é importante esse processo mesmo, e quanto mais conhecimento as pessoas têm, né, a informação ela é uma coisa muito importante. Tanto que tem muitas pessoas da área da comunicação que às vezes vão abordar as pessoas que estão em movimento e falam: qual que é o objetivo de você estar aqui? Qual que é a sua motivação? E às vezes as pessoas não sabem nem explicar. Ela fala: não, tá todo mundo indo, eu sei que eu estou lutando pelos meus direitos. Quais direitos que você está lutando? A pessoa às vezes não sabe. E isso é muito importante. Você ter um sentido para as suas ações. Sim, e para você ter sentido, você precisa de, muitas vezes, ouvir, ler, escutar. Sim, se instrumentalizar, né? Porque a gente fala, a política ela se faz nas ruas, a política se faz na periferia, né? A política se faz em todos os cantos. Mas é importante nesse processo de fazer política, realmente a gente ressignificar o que a gente faz, né? A gente entender o que está por trás do que a gente faz. Porque nesse trabalho que eu fazia em 2013, era justamente isso, assim, a sensação que eu tinha era que ia fazendo, assim, sem refletir sobre o que fazia. E sem refletir sobre a importância desse fazer, né? E sobre a perspectiva desse fazer, o sentido desse fazer para a sociedade. Então foi pensando muito nesse, né, nesse viés assim, mais filosófico, integral, inclusive, muitas vezes. Filosófico, exatamente. E muito assim atrelado à questão de direitos humanos, que é assim fundamental na minha trajetória, né? É uma área que eu tenho paixão, tenho estudo e acredito muito que a gente pode fazer a diferença a partir, né, dessa perspectiva. Conta pra gente um pouquinho desse olhar dos direitos humanos em breves palavras para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que critica. Fala lá, chegou os direitos humanos e às vezes atrapalhou algumas questões de abordagem, etc. Não, conta qual que é a representatividade dos direitos humanos. Eu acho que a representatividade maior dos direitos humanos é considerar o ser humano nele, em sua essência, antes de ser uma pessoa que rouba, antes de ser uma pessoa que infraciona, antes de ser uma pessoa que comete um delito, mas antes de tudo isso é uma pessoa. Né? E por ser pessoa, e graças, né, a gente tem um respaldo aí da Constituição Federal que garante direitos às pessoas pela condição de pessoa,
né? Ela não precisa ser nada além de pessoa. Então, acho que os direitos humanos, ele olha justamente para isso, assim, para a essência do que é o ser humano, né? Antes das milhões de qualidades, estigmas e preconceitos que a gente vai inserindo nas pessoas ao longo da vida. Então, é olhar para essa pessoa de uma forma mais limpa, mais isenta, né? E ver, assim, que da mesma forma que ela é uma pessoa como todas as outras, ela precisa de ter um tratamento digno, respeitoso, né? Que margeia todas essas questões que são importantes e caras para a vida humana. Não, e isso é muito bonito, porque querendo ou não, por exemplo, a gente está num canal cristão. E nessa perspectiva de canal cristão, é algo que realmente tem muito a ver com a base do cristianismo, de você valorizar a pessoa, o ser humano, né? Sim. E conta pra gente um pouquinho do seu livro. Você falou de tudo que a gente conversou, do primeiro bloco até aqui, eu entendi que de alguma maneira você conseguiu consolidar aqui, não é isso? Sim. Esse livro, ele traz um pouco dos meus estudos, né, de lideranças comunitárias, um pouco do estudo da gestão social aplicada nesses contextos comunitários, pensando da importância que se faz presente cada vez mais de sair das universidades e ir para esses lugares, para esses territórios, para pensar a formação dessas pessoas que estão lá, fazendo muita coisa, né? Mas que às vezes fazem no atropelo, fazem sem ressignificar, fazem sem atribuir sentido. E o quanto que isso vai deixando a desejar nesse processo de mudança, né? Da própria sociedade, de construção de um mundo melhor. Então, no livro, eu praticamente trago, assim, a importância de se pensar esses sujeitos, né, que estão lá e que, às vezes, nunca vão acessar uma universidade, mas a importância de se ir até eles e fazer uma formação com eles, não para eles, de uma perspectiva totalmente atrelada às necessidades, que é muito específica de cada instituição, de cada pessoa que está ali, né, trabalhando, atendendo às necessidades de tempo, atendendo à história das instituições, né, quais são as temáticas que as instituições trabalham. Então, é trazer um olhar um pouco mais focalizado para o que já existe, né, e a importância de se fazer essa formação alinhada com os propósitos de quem está ali. Então, é sempre uma formação com. Isso que é interessante. Por exemplo, o nome é Formação de Dirigentes Comunitários, ou seja, formação daqueles líderes, aquelas pessoas que dirigem grupos comunitários, porque em toda comunidade, em toda associação, em todo lugar tem alguém que está ali para poder puxar o bonde, para poder ser a referência daquelas pessoas. Então, por exemplo, você acabou de citar a associação de bairro. A associação de bairro, sempre estão pessoas que estão ali se unindo para poder representar toda aquela coletividade, né? Sim. Então, por exemplo, a formação desses líderes, né? Isso. E que tipo de formação? Toda essa que você disse humanizada e tem algumas coisas mais setorizadas, específicas, como é que funciona? Não. Antes, como é com, talvez é porque parta delas a demanda, é isso? Esse é um dos pontos otimamente lembrado. Por exemplo, a pessoa fala, olha, a gente está precisando aqui na comunidade de estudar sobre direito. Estou dando exemplo. Então, esses dirigentes comunitários, o que a gente pode, então, enquanto ONG, por exemplo, pensar para poder trazer noções de direito para essas pessoas? É mais ou menos isso? Eu acho que a formação para essas pessoas, para essas lideranças, é essencial que elas atribuam um sentido, que para elas faça sentido algum conhecimento. Não só porque ouviram ou porque acham que é importante sem entender. E eu acho que as próprias gestão, né, as próprias pessoas que estão na gestão dessas ONGs, dessas instituições, elas precisam fazer realmente essa reflexão, assim, né, do que é que eu posso melhorar na minha prática, né, assim, onde é que, e às vezes a gente realmente no corre-corre do dia a dia não faz essa reflexão e vai vivendo mesmo, né, então é olhar para si, eu acho que o primeiro exercício, né, é olhar para essa instituição, olhar para essa ONG e dizer assim, o que a gente precisa melhorar? Né? De que forma a gente precisa melhorar? Porque o conhecimento ele só faz sentido se para a pessoa, né, ela consegue atribuir sentido. Então, acho que é nessa relação de se fazer sentido, de atribuir sentido, que se vai construindo um processo de formação, inclusive muito específica para cada organização, né? Então, não existe um processo fechado disso, nem existem competências fechadas, né? Contabilidade, direito, administração, sem dúvida são questões que são importantes e caras, mas existem muitas outras para além disso, né? A própria temática em si, então se for uma instituição que trabalha com criança e adolescente, o quanto é importante saber da trajetória, né? Do conceito de criança e adolescente, da trajetória, das especificidades, coisas muito próprias da temática que às vezes passa ao largo.
Então, no livro, eu discuto um pouquinho a importância de se trabalhar projetos político-pedagógicos direcionados para o terceiro setor. Porque hoje o projeto político-pedagógico ele é essencialmente vinculado à área da educação. Muito mais na educação formal, né? Educação aí superior, a educação básica também tem a LDB falando muito da importância do projeto político-pedagógico, mas para essa outra educação não formal e informal, ainda pensa-se muito pouco no projeto político-pedagógico, que é um instrumento que sistematiza e ajuda a organizar essa formação. Então eu trouxe um pouquinho desse debate aí. Ai, que bom, Corine. Só lembrando que a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, que ela estava dizendo sobre essa questão da educação. E eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que é uma contribuição muito grande para a sociedade. Como você disse, é muito importante que as pessoas saiam da universidade e devolvam o seu conhecimento de alguma maneira, né? Eu adquiri algum conhecimento, estou aqui na sociedade, estou aqui na universidade. Como retribuir também a sociedade, né? De alguma maneira, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu aprendi. Isso tem muito a ver com a dinâmica acadêmica, por exemplo, de um mestrado que originou aí, né, a partir das suas pesquisas do seu livro. A cartilha, que ela é também, né, assim, no livro a pessoa consegue acessar a cartilha na internet, mas a cartilha eu fiz pensando justamente nessa acessibilidade mesmo, porque aqui eu uso uma linguagem muito didática, uma linguagem muito simples, para as pessoas, para poder ser um pontinho de reflexão, uma sementinha de reflexão para depois, né, se for o caso, ler o livro, que é um pouco mais técnico. Então nós vamos deixar aqui os seus dados, as suas informações, as pessoas que tiverem mais interesse podem acessar aqui a Corine, leiam a cartilha para poder saber indicar para alguma liderança comunitária onde vocês estiverem. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado o convite, foi muito bom, muito bacana, muito produtivo. Obrigada. E não deixem de passar lá no Espaço K para cuidar dos seus cabelos, no estilo moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!